Oi, tudo bem? Boa tarde a todos que estão nos assistindo agora. Meu nome é Tomás, eu sou o presidente da Belgalux. Estou muito feliz em me apresentar este webinar sobre boa gestão nas empresas através da governança cooperativa e compliance para vocês. Mas para começar, eu quero falar um pouco sobre Belgalux. Na Belgalux, nosso objetivo é de fortificar as relações comerciais entre o Brasil e a Bélgica e Luxemburgo. Nós fazemos isso através de uma plataforma para trocar ideias entre nossos sócios e compartilhar informações relevantes sobre assuntos de negócios. Este ano, por causa da pandemia, nós lançamos uma série de webinars muito interessantes mostrado aqui. E, além disso, temos mais um webinar planejado sobre o intercâmbio comerciais Brasil-Bélgica. Se chama Incrementando os Negócios Bilaterais na próxima quinta-feira, às 14h30, como embaixador da Bélgica no Brasil, Patrick Herman, e William O'Dwyer, vice-presidente do CT Comex FIEC, e uma abertura de Sandro Mabel, presidente da FIEC. Mais informações no nosso site belgalux.com.br ou LinkedIn. Mas hoje é um prazer apresentar o webinar sobre a governança cooperativa, gerando valor para as empresas. É um assunto muito importante. Como alguns de vocês sabem, fora da Belgalux, eu sou também diretor sênior de Lufthansa Group na América do Sul. Na Lufthansa Group, governança cooperativa e compliance é fundamental fazer negócios. Por quê? Como uma empresa de negócios no mercado de ações, nós exigimos a boa prática de corporate governance para garantir uma efetiva e uma segura steering de nossos negócios. Nós temos uma responsabilidade pelos nossos acionistas, funcionários e clientes. Esse se torna muito óbvio se você dar uma olhada no subtópico de compliance. Como uma empresa que opera globalmente, o Grupo Lufthansa representa concorrência justa, integridade e responsabilidade sobre o que nós fazemos. O objetivo é o sucesso econômico sustentável por meio do cumprimento consistente de leis aplicáveis. O cumprimento da legislação aplicável é, portanto, uma condição básica para as ações de todos os funcionários do Grupo Lufthansa. Tanto o risco de processo civil e criminal de órgãos de administração, executivos e funcionários, como o risco de multas e pagamentos indecisões pelo Grupo Lufthansa e suas empresas do grupo aumentaram significativamente nos últimos anos. Além disso, existe o risco de danos consideráveis à reputação que ameaça mesmo em caso de suspeita, por exemplo, através de reportagens nos meios de comunicação. A razão para isso é, por um lado, o aumento constante das regulamentações legais e, por outro, o aumento das atividades investigativas das autoridades. O programa de conformidade do Grupo Lufthansa tem como objetivo impedir os colaboradores de infringir a lei, treiná-los na aplicação de interpretação das normas legais e aconselhar no seu trabalho diário. Mas a governança cooperativa e compliance não é só uma tarefa de evitar multas. Muitos parceiros de negócios e clientes agora exigem ou exigirão um programa de compliance a fim de negociar. Com Good Corporate Governance, você fortifica confiança com seus parceiros e clientes. No Lufthansa, nós não só implementamos diretrizes, mas também nós treinamos ativamente nossos colaboradores. E isso é fácil de implementar, como, por exemplo, web trainings. Por fim, tenho duas notícias boas. Good Corporate Governance não é muito difícil implementá-la e gerar valor. Já deu para mim, falei demais.
gostaria de passar o bastão para o Henrique Rabelo, é advogado sócio da Rabelo Alvim Advogados e cônsul honorário da Bélgica em Belo Horizonte. Ele vai moderar o webinar hoje. Aproveitem e, mais uma vez, por favor, uma sugestão técnica. Quando você não fala, por favor, desligar seu microfone por uma experiência maior. Mais uma vez, Henrique, muito prazer para moderar esse webinar. Aproveitem a todos. Bom, boa tarde a todos, né? E obrigado, Tom, pelo convite para moderar esse debate hoje com um tema tão interessante e tão atual. E, para mim, é extremamente também honroso estar aqui num evento da Belgalux, até porque eu conheço bem a história da Câmara, né? Já tendo sido diretor em gestões passadas, hoje associado, mas um associado mineiro que tem muito apreço por esta Câmara, com certeza uma das mais antigas. O nosso escritório de advocacia aqui em Belo Horizonte, mas também com um escritório em São Paulo, tem uma presença muito forte nos negócios do Brasil com a Bélgica, tendo assessorado o Porto de Antuérpia e o recente investimento no Porto do Açu, e também assessoramos outras empresas belgas com negócios aqui no Brasil, como o Credendo e outras grandes empresas. Mas a escolha dos palestrantes também não poderia ser melhor. Vou fazer as apresentações em breve e gostaria de expor para vocês de como é que nós vamos trabalhar nos próximos 60 minutos, nos próximos 50 minutos. A ideia é, naturalmente, de aproveitar ao máximo esse tempo, coletando o maior número de informações e dialogando com os palestrantes que estarão aqui, a Mônica e o Dr. Luiz Carlos. Então, darei inicialmente a palavra à Mônica, vou apresentá-la, e, na sequência, ao Dr. Luiz Carlos. E depois nós teremos o tempo para fazer as nossas questions and answers, debates, e, posteriormente, o nosso encerramento. Agora, uma questão de ordem que me foi colocada é que, enquanto eu faço a apresentação da Mônica, nós faremos uma enquete para tentar identificar o perfil dos nossos associados, não associados, mas com certeza futuros associados, aqueles que estão nos assistindo, né? O interesse de vocês pelos temas que estão propostos nesse nosso webinar. Então, aproveito o momento para fazer a apresentação da Mônica, ganhamos tempo e peço que vocês já vão respondendo ao questionário. Então, a Mônica Cordeiro, que é uma pessoa com quem eu tenho muito contato, ela também mineira, e com quem eu tenho a oportunidade de trabalhar em alguns projetos, porque ela é nossa parceira aqui no escritório. Ela é conselheira de administração de empresas, conselheira, responde aqui em Minas Gerais pelo IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, tendo feito carreira na CEMIG, onde foi executiva, tendo ocupado altos cargos. Foi também presidente do INDE, que é o nosso órgão de promoção de investimentos do Estado de Minas Gerais. Atualmente, ela participa de inúmeros conselhos de administração de várias empresas, instituições aqui em Minas Gerais, e, como mencionei, ela responde pelo capítulo do IBGC, e que sei que isso demanda muita energia da mãe, mas tenho certeza que vocês, aqueles que não a conhecem, vão ter a oportunidade de conhecê-la nesse momento. Aqui, antes de passar a palavra para a Mônica, aqui estão as duas perguntas dessa nossa enquete. O objetivo realmente é de identificar o perfil de vocês e de conhecer um pouco a demanda de vocês, até para poder ajudá-los no futuro, se for o caso, né?
mas a Mônica ela é uma pessoa muito ativa e ela é referência quando nós, aqui em Minas Gerais, e com certeza também já em outros mercados, é referência quando nós falamos no tema governança. Bom, feitas essas apresentações, né, não vou me delongar mais, porque senão eu roubo um pouco o tempo da nossa expositora. Acho que, em termos da enquete, é essa. Então, Mônica, passo para você a palavra. Obrigada, Henrique. Boa tarde a todos. Agradeço, com muita alegria que eu participo hoje desse webinar da Belga Lux. Fiquei honrada com o convite. E a ideia realmente é que a gente tenha uma conversa sobre esse tema, né? Tanto Luiz Carlos, você, a nossa ideia aqui é realmente interagir. Mas até para provocá-los, né, eu trouxe uma apresentação rápida para que a gente possa, pelo menos, resgatar alguns conceitos que eu acho relevantes para provocar essa reflexão e a nossa conversa. Então, estou muito feliz de estar aqui e conversar sobre um tema importante, que é a governança corporativa. O primeiro tema que a gente aborda é que governança é realmente um tema atual, né? A gente lê nos jornais a todo momento questões sobre sócios, sobre família, compliance, riscos. Então, é um tema atual, o que tem que nos chamar a atenção para que a gente conheça melhor e, ao mesmo tempo, ter a curiosidade de querer saber mais e de verdade, né? O próprio contexto regulatório tem avançado muito no sentido de mostrar a importância do tema da governança corporativa, né? E essa pergunta de se vale mesmo a pena, eu acho que é um bom começo para a nossa reflexão. Tá? Há 25 anos, o IBGC trabalha a causa da governança corporativa e o logo é uma governança melhor para uma sociedade melhor. Mas acho interessante nesse slide a gente observar o seguinte: então, por que governança? Né? Antes da gente falar o que é a governança, né? Quais que são os benefícios? Traz mesmo valor? E acho que aí a gente tem 3 itens que nos dão uma pista muito boa dos benefícios que vêm sendo alcançados pelas empresas que praticam ou que começaram a implementar suas jornadas de governança. Tá? Preservar e otimizar valor da organização, contribuir para a questão da longevidade, ou seja, quando a gente fala em governança, nós estamos falando em longo prazo, nós estamos falando em melhorar processos decisórios. Eu acho que nós estamos falando em equilibrar interesses de donos e administradores, né? Pode voltar uma, por favor. Equilibrar o interesse de donos e administradores. E se a gente tem maior equilíbrio, tem uma maior clareza de papéis e de responsabilidades, você consegue criar uma maior confiança nos públicos relevantes em relação à sua organização. O Tom trouxe isso na sua abertura, e é exatamente esse o grande benefício da governança. E, no mínimo, você tem empresas que são melhor avaliadas por terem sistemas de governança, né? Chega a valer 20%, 30% a mais, há casos concretos disso, e também os seus investidores, os seus financiadores dão valor a essa questão estruturada da governança numa organização para que possa financiar a sua operação. O próximo, por favor. Aí eu trouxe esse slide mais para lembrar que até as referências que eu uso aqui estão disponíveis no portal de conhecimento do IBGC. E tem mais de 3.000 publicações sobre os diversos tipos de temas da governança. Então, é um convite para que aqueles que tenham interesse se aprofundem mais. O próximo, por favor. Então, rapidamente, né, a ideia nossa nesses minutos iniciais é cobrir esses temas.
um pouco do conceito de governança, o que é governança, o que é gestão, como é que esses dois mundos se falam ou se conectam, por onde iniciar uma jornada de governança, falar um pouquinho o que é diferente no caso de empresas de controle familiar ou de governança para famílias empresárias e alguns desafios. Então, a minha missão aqui é instigá-los a pensar sobre o tema. O próximo, por favor. Então, a gente já falou os benefícios, ok, mas afinal, o que é então a governança? Eu vou, então, no próximo slide, partir, o próximo, por favor, partir do conceito, da conceituação de governança corporativa, mas eu vou dividir a frase para chamar a atenção da essência de um sistema de governança corporativa. E a primeira observação é essa, sistema. Vocês estão vendo essa palavrinha aí no canto esquerdo da tela, né? É um sistema através do qual as empresas são dirigidas, são monitoradas, são incentivadas. A palavra-chave aqui não é só monitorar, não é gerir, não é supervisionar. A palavra-chave aqui é sistema. Próxima, por favor. Agora, sistema de quê? Nós estamos falando o que é um sistema de governança, né? Tem a ver com estruturas, pessoas, etc., ligadas aos donos, ligadas a um conselho de administração, ligados a uma diretoria, aos órgãos de controle, né? A gente está falando de auditoria, conselho fiscal, está falando de riscos e de compliance. Pode passar a próxima. Mas, essencialmente, nós estamos falando de princípios. E eu acho que esse é um gancho muito importante, de que as boas práticas da governança, elas convertem os princípios em recomendações objetivas. Ou seja, aquele sistema, e a gente vai estar falando de estruturas ou processos associados a donos, a conselho de administração, a diretoria ou a órgãos de controle, todos eles derivam da discussão de princípios da governança corporativa. Então, o próximo, que princípios que são esses? E aqui é muito importante, gente, porque aquele tema de por onde iniciar uma jornada de governança, necessariamente começa por entender, por discutir e por responder à questão de esses princípios realmente são princípios que eu acredito e que quero praticar. Então, nós estamos falando de transparência, que é você não é disponibilizar as informações legais apenas, é você querer comunicar, querer ser transparente com tudo que envolve a sua organização. A equidade é o tratamento, né, equitativo dos vários públicos que interagem com a sua organização. A prestação de contas, né, entender que você é responsável, você tem valor, os deveres de diligência, de independência, por seus atos e pelas suas omissões. E, finalizando, lembrando que o último princípio, a responsabilidade corporativa, ela carrega em si esse sentido do longo prazo e, mais ainda, ela conecta com a transparência e com a equidade no sentido de que uma organização precisa de uma licença para operar e que é a sociedade que confere essa licença. Então, a governança, ela reflete esse posicionamento de uma empresa na sociedade. Próximo, por favor. Então, eu trouxe 2 exemplos aí que eu acho interessante para exemplificar a questão da transparência, né? Isso é uma iniciativa, nesse primeiro slide do Itaú, do Todos pela Saúde, que foi uma iniciativa aí no momento da pandemia, e não precisava. Mas olha a frase como ela é emblemática. O Itaú Unibanco vem a público novamente prestar contas, com transparência. O próximo próximo slide, por favor, que é o da Localiza, né? De novo, querendo mostrar o seu vínculo naquele princípio da equidade, tratando bem os vários públicos que interagem. Nós estamos falando de colaboradores, nós estamos falando de clientes,
nós estamos falando de fornecedores, não apenas dos acionistas, né, mas de toda a comunidade que interage com essa organização. Pode passar. Então, vamos só lembrar, o conceito de governança é um sistema para olhar a longo prazo, para ter resultados e ter valor para uma organização, desenhado com base, né, em sócios, em diretoria, num conselho de administração, mas ele é fundamentalmente ancorado em pessoas. Próximo, por favor. E ele é principalmente isso. Eu acho que é esse conceito inicial que eu queria ressaltar bastante aqui para nós, que é a questão de que governança não é só para empresas grandes, apesar de eu ter trazido 2 exemplos de companhias abertas, mas a governança ela é gradativa, ela é jornada, ela tem que ter a arte de ser um sistema integrado em que aquelas partes conversam, interagem, funcionam de uma maneira harmônica, porque ela é baseada em princípios que têm que ser adotados de forma verdadeira. Então, essa primeira conceituação é importante, e eu coloco essa figura, que é a figura-chave de um sistema de governança corporativa, está nos códigos de melhores práticas, tanto do IBGC como de companhias abertas. Ela é uma referência importante porque vocês estão enxergando aí 2 triângulos, um para cima, outro para baixo, que são os 2 mundos que têm que se conversar no sistema de governança. É o mundo da gestão e o mundo da governança. O mundo da governança é o triângulo de cima. São os sócios sendo representados por conselhos, assessorados ou não por comitês, e o mundo da gestão está ali simbolizado por esse elo que é o diretor-presidente. É muito interessante, e na próxima slide, pode passar, por favor, o próximo slide. A gente vê alguns conceitos que às vezes são confundidos com a questão. Compliance é governança é mais que compliance. O Luiz Carlos daqui a pouquinho vai detalhar um pouquinho mais sobre compliance. Mas aqui eu acho que a gente começa a deixar mais claro, esse é um modelo muito utilizado em governança, que é das linhas de defesa, e aí vocês olham para isso, e primeira linha de defesa são os negócios, né? Ali começa a responsabilidade pela gestão de riscos, pelos controles, tá? Mas você tem também numa gestão a segunda linha de defesa, que são os controles internos, o compliance, o risco, e da terceira linha de defesa uma auditoria interna. Olha, Mônica, mas agora me confundi, e afinal isso é governança ou é compliance? Aqui tem um esclarecimento importante. São funções fundamentais que ficam no âmbito da gestão, mas são tão fundamentais que têm reporte para as instâncias de governança e, mais ainda, precisam ser temas tratados de forma relevante nos conselhos de administração. Tá? Próxima, por favor. Então, gente, nessa primeira parte, eu quis dar um foco muito grande na questão da conceituação, na visão de governança como sistema. Lembrando também, que eu acho que é importante, antes de eu falar de governança familiar, que governança decorre de um bom problema. Por que eu preciso de governança? Porque os donos não são mais gestores. A governança nasce disso e ela está associada a crescimento das empresas. Tá? Então, vale para qualquer tipo de organização, e aí trouxe 2 publicações muito recentes, especialmente focadas no tema da governança familiar, né? Que é um tema por si só bastante rico. O próximo, por favor. Por quê? O que traz a governança familiar? A governança familiar traz um tempero adicional que lembra que a gente tem que separar e organizar, já que crescemos, no início estava tudo junto, o dono, o patrimônio e a família. É uma coisa só. À medida que vai crescendo, eu tenho que tratar de forma mais organizada essas instâncias da propriedade, da empresa e da família.
E todas são muito importantes. Tá? Próxima, por favor. Então, basicamente, o desafio é conciliar crescimento de negócios, no caso, e a família, no caso da governança familiar. A palavra-chave é preparação, é educação, é formação. Né? E a outra palavra-chave é essa, era os donos quererem de verdade. Acho que próximo, e é meu último slide, que eu vou ficar no tempo para a gente ter muito espaço para as perguntas, é essa reflexão de por onde começar. Né? Tem de começar por onde tem energia, mas nada substitui o desejo do dono de querer iniciar a jornada de governança. Até porque ela tem que ser construída com confiança, passo a passo. Por quê? Porque é um abrir mão de poder. Eu acho que a hora que... E a gente tem que ter muito respeito pelas histórias empresariais e entender essa evolução, principalmente no momento em que os futuros sucessores, além de precisar serem preparados, eles querem entrar antes. E os futuros sucedidos, hoje a gente vive muito mais e com qualidade, querem ficar mais e mais tempo. A grande chave disso é tempo, é preparo, é entender que a governança... e países que têm empresas com melhor governança corporativa criam um ambiente de negócios muito mais favorável, muito mais competitivo. Então, o grande desafio, e eu acho que é o gancho que eu finalizo aqui para passar para o Luiz Carlos, é que governança é um conceito mais amplo, compliance é super importante, mas o desafio é maior. Não é dar conformidade legal necessária, fundamental, à integridade corporativa. Nós queremos ter empresas com deliberações éticas fundamentadas nos princípios e em pessoas íntegras. É isso, Henrique. A primeira fase para instigá-los, é uma alegria participar desse debate, é essa. Obrigada. Então, muito obrigado aí pela sua exposição, ótimo. Todos aí, então tivemos a oportunidade de aprender um pouco e de entender um pouco sobre o tema da governança. E agora vamos para o outro tema que caminha junto com a governança, que é o tema do compliance. E quem vai ser o nosso palestrante é o Dr. Luiz Carlos Simonovitz, que é vice-presidente da nossa Câmara de Comércio, aí em São Paulo. Vou abreviar o currículo, se me permite, viu, Luiz? Tendo em vista aí o nosso tempo. O Luiz é graduado e mestre em Direito pela Faculdade de Direito da USP, com pós-graduação em Banking e Contabilidade pela Fundação Getúlio Vargas, vice-presidente da OAB, vice-presidente da nossa Câmara de Comércio, como eu já mencionei, e também membro do Comitê de Relações Internacionais da Federação do Comércio. Doutor Luiz Carlos, passa a palavra. Vamos lá, vamos entender aí o tema do compliance. Muito bom. Henrique, muito obrigado. Obrigado, Mônica, por me anteceder, Tom, a todos os nossos parceiros da Câmara Belgo-Luxemburguesa. Eu gosto de entrar no seminário já provocando, de alguma forma. Então, os temas que nós estamos tratando não são temas leves, são temas árduos. Então, eu gosto de desconstruir. Vamos primeiro para a parte negativa da coisa, para depois a gente partir para a parte positiva. O compliance, né, como vocês estão vendo, quer dizer, a definição, ele é cumprimento. Então, estamos falando basicamente de cumprir. Cumprir o quê? Cumprir a lei, todas as normas. Isso não é uma coisa fácil. Isso é uma coisa... É muito mais fácil descumprir do que cumprir. Cumprir dá trabalho. Mas não cumprir traz consequências. E consequências cada vez mais sérias. Cumprir é difícil, dá trabalho, mas te coloca numa condição privilegiada. Como membro e como vice-presidente da Belgalux, eu não posso deixar de comentar a perspectiva atual do acordo Mercosul e União Europeia.
Então, tudo que a Mônica falou, tudo que nós vamos falar, lembrem-se, não só para suas empresas e negócios, mas também com perspectiva mundial, de blocos, de acordos bilaterais. Se você não tiver implementado esses programas na sua empresa, simplesmente você está fora do jogo. Porque em todos os países isso é exigido. Isso significa que você está em condição de igualdade com todos os que estão participando do comércio, da prestação de serviços, da troca de tecnologia, mercado internacional, financeiro, imobiliário, todos os segmentos, tá? Vamos lá, então, entrar um pouquinho mais profundamente. Mais um. Pode ir que ele vai em etapas. Isso. Então, isso é só para dar o histórico para vocês. Eu costumo dizer que as pessoas ou aprendem pelo amor ou pela dor. Conheço poucos que aprendem pelo amor. A maior parte é na dor. Então, como vocês podem ver, tudo que nos leva ao compliance, para que as pessoas cumpram, vem em decorrência de imposição, de sanções, de penalidades, ou seja, em função disso que a sociedade acaba se movendo. Pode passar, Ana. Isso. Então, nós estamos resumindo aqui no Brasil, quer dizer, essa é a lei anticorrupção, vamos deixar claro, depois a gente vai desmistificar um pouquinho isso na parte do compliance, mas que fala de sanções administrativas, penais e judiciais. O que é mais legal para a sua empresa é que você está sujeito a todas. Como administrador, como cotista, como pessoa que decide, como procurador, como gerente, como dono do patrimônio. Como é que eu faço para evitar isso tudo? É o que nós vamos explorar agora. Então, por que é interessante a gente ter um programa de compliance? Então, e eu vou falar de forma prática para que vocês entendam, que não fique aquela coisa mística de criar um código de ética e de conduta. Vamos descer um pouquinho mais nas fundações aqui para a gente entender. Por que eu faria? Eu vou fazer por 3 coisas básicas. Eu vou fazer porque isso me ajuda a prevenir riscos. Eu não quero correr riscos. Ou eu quero saber os riscos que eu estou correndo. Eu costumo dizer o seguinte: quando é que a sua empresa fez uma métrica, um estudo concreto, com metodologia para saber qual é o seu risco? Qual é o meu risco em tributos, no trabalhista, ambiental, contratos, regulatório? Eu ouso dizer, pelo que nós temos na FEComércio, Fiesp e outras organizações que a gente participa, que eu acho esse índice não chega a 1% das empresas. Não se esqueçam que, só para dar um exemplo, na esfera tributária, nós temos hoje 350 mil leis tributárias, 90 tributos, 151 taxas e contribuições, 50 novas normas todo dia. Ou seja, quando você responde, o meu risco é baixo, pense nisso tudo, porque você deveria ter feito um estudo para saber. Com isso, além de prevenção de risco, você consegue identificar antes problemas, o que é ótimo, porque você evita desperdício de dinheiro, de energia, de tempo, de pessoal, de custo. Mais que isso, se isso acontece na sua empresa, eventualmente estão acontecendo em outras organizações, concorrentes ou não com a sua. Isso é bacana, porque você se posiciona em relação ao mercado onde você está. Você entende se ele é formal, se ele é informal, se ele está muito organizado ou não, e isso serve de balizador para que você persiga este objetivo dentro da sua empresa. Além disso, isso traz um benefício reputacional, então você vai melhorar a imagem da sua empresa. Mas isso é só bacana, é subjetivo. Isso melhora o rating da sua empresa, o score da sua empresa. Sua empresa vai merecer mais crédito, ela toma recursos com custos mais competitivos, os investidores veem a sua empresa com muito melhores olhos. Na verdade, eles veem a sua empresa, porque senão eles não estão vendo a sua empresa se você não tiver isso. Com isso, você contamina positivamente seus funcionários, seus prestadores de serviços, fornecedores, ou seja, todas as pessoas com as quais você se relaciona. E consegue, com isso, a redução de custos
e contingências. Vamos lá. Então, como que é o programa? Super simples. Eu não quero, aqui o objetivo não é fazer mestrado e doutorado para ninguém, aqui é só para a gente dar fazer um exploration visit aqui, levantar questões importantes, práticas, para que vocês entendam que isso não é uma coisa complexa. Primeira fase, levantamento de dados. Segunda, identificação das melhorias pontuais e eventuais riscos. E terceiro, tinha que ser óbvio, proposta de mitigação para essas ameaças e potencialização das oportunidades. Lembrem-se que quando você vislumbrar um problema ou algo que precisa ser corrigido, automaticamente você está olhando para oportunidades de, às vezes, de corrigir aquilo com outras até tantas que você não vislumbrava. Aonde nós podemos atuar? E veja, eu estou falando isso tudo antes de fazer código de ética e de conduta. É prático. Vamos olhar o tributário, vamos cruzar tudo o que acontece na sua empresa. Obrigações principais, acessórias. A minha experiência diz o seguinte, em 100% dos casos em que nós atuamos e fizemos esse trabalho, a amostra de 2, 3 meses de uma empresa, no aspecto tributário, redunda num relatório de mais de 2.000 itens de inconsistência. E eu estou falando de empresas auditadas, organizadas, profissionalizadas. Então, o que não dirá empresas familiares que eventualmente não se prepararam. Isso vale no âmbito trabalhista, com a revisão de folha, parametrização de folha, sistemas de controle. A parte previdenciária também virou, assim como a cumulatividade era simples, a não cumulatividade complicou tudo. O sistema e-social veio para conturbar, era para simplificar, ele tem aperfeiçoamentos. Então, isso permite para vocês se tornarem mais eficazes. E aí, para ilustrar, eu coloquei a parte criminal, ou seja, onde tem exposições da empresa, a parte financeira, a parte contratual, poderíamos falar da parte ambiental, social. Então, isso, para dizer assim, eu não preciso criar uma coisa enorme, eu posso fazendo em etapas, por matérias em que eu vou vislumbrando que isso está mais efetivo, eu estou melhor organizado e vou passando para as etapas seguintes até você ter o todo do compliance. Então, com isso, a gente está falando em 4 etapas. Análise qualitativa dos riscos. Então, vamos identificar como equipe, interna, externa, mensurando isso tudo e projetando impactos. Ninguém faz mágica. Então, esse tipo de trabalho, ele identifica, ele mostra, tanto qualitativamente, quantitativamente, o quanto são essas potenciais exposições ou até possibilidades de planejamento ou de correção, faz o cálculo do valor esperado da parte de contingência e como tratar esses riscos. E isso depende de vocês, empresários, porque você pode tratar isso de uma vez, em etapas, ou pode não tratar. Então, fingir que isso não acontece também é uma atitude não muito salutar, mas é uma possibilidade. Terceira fase é a parte de mitigação para propostas de potencialização das oportunidades em todos os segmentos. Lembrem-se que tudo que nós estamos falando desta parte de compliance, que a Mônica falou, no quesito governança, você aplica no seu dia a dia para melhorar a sua atividade operacional. Nós não estamos falando de trabalhos apenas jurídicos, técnicos. Eu estou dizendo assim, isso, você pode passar pela análise de se a sua empresa deveria estar com aquela atividade ou não, se você poderia terceirizar, se você podia mudar a forma que você está operando com um objetivo só, aumentar os seus lucros, reduzir os seus custos e reduzir os seus riscos. Então, são ferramentas que permitem vocês a isso. Então, por isso que a gente chama o compliance como um diferencial competitivo. Então, existe metodologia para isso, existe sistemas para isso, tem inteligência e tem transpiração, 90% de transpiração, onde vocês vão precisar se envolver e não estão se envolvendo apenas por ideal ou porque é bonito ter um compliance ou uma governança.
é porque é bom para a empresa, isso gera resultados, melhora a capacidade de vocês de concorrer neste mercado e no mercado internacional e de tomar recursos com responsabilidade, evitando exposição da empresa, do patrimônio da empresa e dos seus cotistas, acionistas, com mais efetividade. Eu acho que eu coloquei só... Então, basicamente, eu encerraria daí por aqui, Henrique, daí para passar para as respostas, e perguntas e respostas, exemplificando, então, como que é o programa, quer dizer, depois disso tudo, a gente vai consolidar missão, visão e valores, a estratégia e os objetivos empresariais, com riscos de governança e cultura, estratégia de definição de objetivos, os riscos de execução, riscos de informação, está super atual o assunto aí por causa da LGPD, que vai entrar já obrigatoriamente em vigor, riscos de monitoramento e performance, você consegue visualizar se tudo que a Mônica falou, o que eu falei, a hora que você botar na prática, você está conseguindo ter o resultado e perseguir ele, e, portanto, a melhoria de performance. E muito obrigado da minha parte aqui, estou à disposição para quaisquer perguntas. Henrique. Então, muito obrigado, viu, doutor Luiz? Ótimo. E agora nós temos a possibilidade de fazer as perguntas e respostas. Eu não estou vendo aqui as perguntas, não estou vendo ainda. Na verdade, já recebemos de alguns associados da Belga Lux algumas perguntas que eu já vou começando, já vamos ganhando tempo. Mas os nossos participantes que queiram formular algumas perguntas já podem encaminhar, que nós aproveitamos o tempo e iremos formular ao Dr. Luiz ou à Mônica, ou não havendo tempo, com certeza serão encaminhadas e depois serão respondidas pelos dois. Vou fazer primeiro para a Mônica. Mônica, um associado da nossa Câmara, quando soube da sua relação com o IBCG, perguntou como isso é uma questão assim que também interessa, como é que uma pessoa pode se preparar, até pela sua relação com o IBCG, como é que uma pessoa pode se preparar para ser conselheira? Porque exige-se um certo estudo, a pessoa tem que se preparar para exercer o cargo de conselheiro. Então, eu queria saber de você, que tem essa expertise, o que essa pessoa deve fazer. Como é que você pode ajudar? Tá. Obrigada, Henrique. Eu acho que realmente o IBGC, desculpe, ele tem esse propósito de trabalhar pela causa, pela capacitação, né? E faz isso de diversas maneiras. Os cursos do IBGC, especialmente o de preparação para a formação de conselheiros, eles são campeões em termos de procura, em termos de qualidade. Então, por quê? Porque a gente acredita nessa troca de experiências, e o IBGC tem um quadro muito forte que faz parte desse programa de capacitação, desenvolvendo o conselheiro como um todo. Eu acho que é muito importante também pontuar que o perfil do conselheiro está mudando. Então, hoje, você está demandando conselhos de administração ou conselhos consultivos muito mais diversificados em termos de experiência, muito mais plurais e conselhos que efetivamente funcionem como um colegiado. Então, o IBGC tem se dedicado a vários temas e, principalmente, pegando executivos que querem fazer essa transição de uma carreira executiva de sucesso para conselhos e explorando essa amplitude de temas que tem a ver com a agenda estratégica de um conselho. Então, objetivamente, o IBGC no seu site, ele pode acessar, tem várias trilhas de aperfeiçoamento, uma exclusiva para conselheiros de administração, e onde ele vai encontrar realmente um cardápio rico para que continue se aperfeiçoando. E outra questão, o IBGC faz a certificação de conselheiros, que é muito importante e é uma credencial cada vez mais reconhecida pelo mercado.
Tá? Ótimo, obrigado. Agora, doutor Luiz Carlos, a pergunta que nós temos aqui é uma provocação e eu acho que até eu fui testemunha disso. Nós mencionamos aqui, né, o advento da lei 12.846, e ela vem, de certa forma, disciplinar o trato com a coisa pública, criando penalidades para as empresas e pessoas que lidam com o poder público. Mas é incrível que nessa crise do Covid a gente tem visto que, na verdade, a corrupção continua. Parece que as pessoas, as empresas, estão ignorando a crise, o que é terrível, e ignorando a lei. E eu fui testemunha porque eu raramente tenho assistido o Jornal Nacional. Mas ontem eu assisti. E fiquei assim, impressionado, porque o foco, se era a crise do Covid, ontem ele ficou na corrupção do Covid. Então, eu queria saber do senhor, o que é essa lei, o que está acontecendo com ela? Henrique, eu imagino assim, o que está acontecendo com essa lei, infelizmente, é o que acontece com boa parte das leis no nosso país, né? Eu acho assim, veja, a lei está em pleno vigor, eficaz. Talvez não sejam todos os nossos participantes aqui diretamente interessados na matéria enquanto na lida com o poder público. Muitas têm uma atividade essencialmente privada, com pouca interferência em termos de concorrências, licitações, certames, enfim. Mas o que eu vejo é que, infelizmente, a bandidagem faz a conta da conveniência deles. Eu fico assustado, assim como você, Henrique. Imaginar que numa situação de calamidade como a que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, você tem um desvio de 4 bilhões. Isso é o que nós temos notícia na área de saúde, quando falta tudo, né? E todo mundo restrito ao home office ou à sua casa, né? É terrível. Então, eu imagino que o processo ele passa, como eu falei, eu acho que é o amor à dor. Tem a sanção, infelizmente o cara que já tem o espírito para isso, ele fez a conta das consequências e está disposto, talvez até apostando na impunidade ou numa penalidade leve. A sensação que nós temos em todos os foros que nós debatemos é que isso está numa profunda mudança. Então, eu acho que as penalidades estão se asseverando, elas estão se intensificando, elas estão se abreviando, não se toma mais tempo para se tomar ciência de alguma coisa e tomarem-se as providências, mas ainda temos um Código Penal antigo, um Código de Processo Penal antigo, e que permite uma série de defesas e tudo mais, e faz parte do nosso sistema. O que eu digo é assim, eu prefiro ir pela outra linha. Enquanto toda essa turma está indo à margem da lei, o que nós podemos fazer para cumprir e nos darmos bem? Quer dizer, vamos nos dar bem com o que está à nossa disposição. Ser efetivos, porque eu acho que é mais cedo ou mais tarde essas pessoas ficam fora do mercado. E é no mundo, não é no Brasil. Então, não é só consciência, é sobrevivência. É isso mesmo. Henrique, eu queria complementar. Eu outro dia assisti um depoimento muito interessante de um diretor da Transparência Internacional, falando exatamente essa inquietação que você demonstrou. Nós estamos avançando, sim. Por mais que ainda tenha, eu acho que está se apurando mais rápido, tem uma publicidade maior, e os ganhos de maior conformidade também são sensíveis. Agora, de novo, conformidade você tem que olhar pelos riscos, começar pelos riscos de não conformidade mais sérios, mas você tem que trabalhar na cultura ética da organização, porque é aquela frase conhecida, tem 10%, estudo conhecido, você tem 10% que vão sempre fazer o bem.
Tem 10% que vão sempre fazer o mal. E tem 80% que vão para onde você direcionar a empresa. Então, eu quero acreditar que a gente está melhorando esse 80% para ir para o lado do bem também no Brasil. Não, só pegando o gancho da Mônica, hoje eu estava falando com o pessoal sobre essa parte de compliance fiscal, e tem um estudo da Receita Federal, Receita dos Estados, as fazendas dos estados e municípios, que hoje 85% das empresas do país têm pelo menos um problema com autoridades tributárias. Então, quer dizer, quando a pessoa fala assim, eu não tenho problema, eu sou conservador, lembre que tem 85% que tem pelo menos um, e aí se a gente fizer mais de um, quer dizer, o número também é elevadíssimo, quer dizer, ou seja, tem o que melhorar, sempre. Luiz Carlos, nós mencionamos aqui que você mencionou o compliance, ele atinge empresas, a Mônica também disse, de porte grande, de porte médio, etc. As empresas têm que se preparar. Acho que essa observação serve para as duas. Em termos de setores aqui no Brasil, você vê algum setor da atividade econômica com alguma preocupação assim, maior em termos de compliance, algum setor se despontando mais que o outro pela sua experiência no setor? Henrique, eu queria só fazer uma correçãozinha. Eu acho assim, as grandes e as enormes já têm uma preocupação, tem um enfoque, tanto que nós temos notícias aí, não só Jornal Nacional, mas outros veículos, né? Que apontam que algumas empresas até muito conhecidas já passaram por 4 programas de compliance, especialmente vinculados a essa lei, por corrupção, por desvios, por fraudes e tudo mais. Eu me sinto mais no dever hoje de falar aqui para a empresa familiar, para a empresa média, em que isto é uma ferramenta muito importante para ela, independentemente do setor. Estamos falando de serviços, estamos falando de varejo, nós estamos falando de indústria, comércio, setor financeiro, porque todos eles têm. Agora, óbvio, quando você fala de maneira geral, todos que têm algum tipo de relacionamento com órgão regulatório ou com poder público, têm uma exposição maior, pela forma que foi contratada, como ele acessou, como ele participou. Então, aí a preocupação maior é reputacional, é de como se proteger, como proteger patrimônio, como mudar tudo isso para evitar. As empresas privadas que não têm esse relacionamento, são muitas que não têm essa intersecção ou participação em contratos com o poder público, também tem esse diferencial competitivo, não necessariamente pelo aspecto penal, mas para melhorar a sua performance, para melhorar a gestão da empresa com as ferramentas que a Mônica bem ilustrou aqui, e de forma não precipitada, porque quando você tem um problema que você identifica a parte penal, é um estresse total. Aqui o empresário tem a oportunidade de ir se aculturando com esse processo. Então, ele vai fazendo aos poucos, eu vou entendendo que essa ferramenta é boa. Por que talvez eu deveria discutir que eu tenho 10 pessoas da minha família na minha empresa? Será que todos são capacitados? Será que eu não melhoraria esse ambiente profissionalizando? E como fazer isso tudo? Então, eu vejo que o ambiente hoje é mais favorável para o médio, para o pequeno, médio, do que para o enorme. E para aquele que não tem intersecção com o poder público, para melhorar o seu ambiente de negócios, com captação, com o próprio controle das suas atividades operacionais. Ok. Mônica, acho que alguém fez um comentário, mas eu queria saber de você, em termos de setor, governança, você vê algum setor assim se despontando em termos de governança? O Henrique, eu acho que realmente anda bastante geral, mas, por exemplo, agronegócio, a gente vê
uma caminhada bem forte no sentido de conhecimento, educação, o que tem também trazido melhorias na própria gestão, né? O interesse começa em governança, mas tem reflexos na gestão dessas empresas. O tema de sucessão, por exemplo, agora no Covid, o pessoal do agronegócio e muitos outros setores se despertaram, né, pela própria consciência dessa questão da saúde. Cooperativas, a gente tem visto um movimento muito forte de profissionalização nessa área. O setor de saúde também é um destaque, e até a mineração, porque é interessante, a gente associa a mineração só a empresas grandes, mas é um setor que tem mais de 5.000 empresas e que estão agora, até em função dos fatos recentes, se mobilizando para ter mais transparência, para ter mais ligação com tecnologias amigáveis. Então, realmente é um movimento bem geral. Agora, de novo, eu acho que a gente até tem uma pergunta nessa linha que eu queria já responder. Compliance está casado com riscos. Você tem que analisar a sua conformidade, não é só em relação a leis, mas em conformidade em relação aos seus propósitos, aos seus controles internos, às suas práticas, ao alinhamento do seu sistema formal com o seu sistema informal de valores. Então, isso tudo é uma grande gestão de riscos da empresa. Eu acho que se tem uma mensagem forte compliance, sim, está muito casado com riscos. Ok. Bom, você já respondeu, estão nos perguntando se nós vamos disponibilizar o material, também já está respondido. Infelizmente, o nosso tempo é pequeno, nós temos de concluir, mas quem sabe a gente pode até continuar esse debate, uma outra oportunidade. Mas eu gosto sempre de concluir e fazendo uma pergunta que me fazem, que eu acho que resume bem um seminário. Mônica, se você te perguntar em governança em uma palavra. Uma palavra é legado. Governança muda histórias empresariais mudam um país. Então, a palavra é legado. Legado. Doutor Luiz Carlos, compliance em uma palavra. Vai mudar a sua vida. Use como ferramenta a seu favor. Então, ótimo. Ok. Então, nós vamos encerrar o seminário. O Tom me delegou, e eu honrado mais uma vez em encerrar esse nosso webinar, mas também me delegou uma missão de que nós vamos passar para vocês uma enquete, uma nova enquete. Hoje nós estamos com duas enquetes. Uma já rodou e mais uma agora, onde nós estaremos perguntando a vocês que vocês nos passem sugestões de temas para os nossos próximos webinars. Então, mais uma vez, agradeço a oportunidade. Mônica, doutor Luiz Carlos, muito obrigado pela presença. Anne e toda a diretoria da Belgalux, obrigado por me convidarem para participar desse seminário webinar da Belgalux. Boa noite a todos. Obrigada a todos. Fiquei muito feliz, Henrique. E um abraço. De verdade, passou tão rápido. Tem muito ainda para falar. Obrigado. Um abraço, Luiz. Muito obrigada. Em casa com saúde. Obrigada aos amigos da Belgalux. Tchau.